Shalom, David Rai aqui. Bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série Lapidando Traços de Caráter. Hoje vamos para a parte 2 do Portão da Raiva. Aqui está. A pessoa raivosa não tem simpatia aos olhos das pessoas, é rejeitada por elas e por isso suas ações não são bem aceitas. Então, aquele que se irrita, os seus atos, mesmo que não tenha a ver com o estresse em si, vamos dizer, a pessoa não está no seu momento de fúria, ele está no momento normal do dia, mesmo assim, esses atos, eles não são bem aceitos, mesmo os atos que estão desconectados da própria raiva da pessoa. Mesmo que possua a Torá e boas ações, o mundo não aprende com ela. Então, realmente é uma pessoa que, no final das contas, não vão gostar dela. Aquele que se irrita, aquele que se enfurece, que tem acesso de raiva, no final das contas, as pessoas vão se afastar dela. Tudo que ela fizer, muito pelo contrário, não só como não vão aprender do que ela faz, vão justo procurar fazer o oposto. É terrível, é terrível. A pessoa dominada pela raiva pesa sobre a sua própria família, é um peso sobre a própria família, que escuta o tempo todo seus acessos de fúria e reclamações. Isso pode facilmente levá-la a grandes erros, pois impõe um medo exagerado nos que estão à sua volta. Como aconteceu com Rabi Hanina ben Gamliel. A gente tem que lembrar que a característica da irritação, do estresse, da ira, isso vem dentro do mapa astral. Vão ter aqueles que vão ter uma tendência muito maior de se estressar e vão ter outros que têm uma tendência muito maior de ser paciente, ser inativo, ser passivo. No geral, esses que são mais ativos, que estão mais conectados ao elemento fogo e também ar, eles vão ter mais esse teste de não se irritar, porque no geral eles agem, eles são pessoas de ação. Já os pertencentes ao elemento terra e água, normalmente, por sua natureza, serão mais calmos. O teste vai ser mais sobre a preguiça, sobre se mexer para fazer as coisas. Então, isso tudo está relacionado ao tikkun, ao conserto que viemos fazer no mundo. Se o conserto for relacionado a se estressar, raiva, agir de maneira correta, falar de maneira não enfatizada, não gritar, não falar alto, não utilizar da sua voz ali para dominar, para controlar de maneira negativa, tem como utilizar esse do jeito positivo, só que de modo geral o conselho é falar baixo, justo para não acender, para não passar para esse segundo passo de se irritar. Além de ser um conselho dos nossos sábios, se eu não me engano, na Igeret Ramban, a carta do Ramban, ele fala justo sobre isso, que falar baixo traz uma influência da pessoa não se irritar. Isso pode facilmente levá-la a grandes erros, pois impõe um medo exagerado nos que estão à sua volta, como aconteceu com Rabi Hanina ben Gamliel, quando sua família quis lhe dar de comer um pedaço de carne, arrancado de um animal ainda vivo, ou seja, aconteceu aqui uma história grave, onde uma nevelá, uma trefá, que é parte de um animal vivo que é proibido mesmo para os não-judeus comerem. Aqui parece que deram para ele, assim, de modo geral, a gente tentando entrar um pouco imaginando a cena, alguém que está reclamando, alguém que está brigando, alguém que está procurando problema, no geral, pegam e dão para ele logo. Vai, pega isso aqui, só deixa a gente em paz. Então acabou que deram para ele mesmo um pedaço de carne, porque vai explicar para alguém irritado todo o problema, todo o erro que aconteceu, ou um problema que aconteceu, algo que aconteceu involuntariamente, por força maior aconteceu algo ruim, algo, e agora vai ter que explicar para ele, não, essa carne aqui que você pensou que ia poder comer, não vai poder comer. E no final das contas, por não ninguém ter essa paciência para lidar com alguém impaciente, acabam que essa impaciência gera, nesse caso, gerou da parte de um animal vivo, no final ele não comeu, mas a gente aprende desse caso a gravidade até onde isso pode chegar. Só querem que deixe
Ou só querem que o irritado deixe as pessoas que estão em volta em paz. Olha que terrível. A pessoa raivosa não revela, não releva, não perdoa, mas sempre guarda rancor e busca vingança. Não vai perdoar ninguém, ela não vai relevar uma situação, ela vai criticar aquilo, ela vai ver alguma coisa passando assim, ela não vai deixar passar em branco, ela vai criticar, ressaltar aquilo que ela não gostou, aquilo que não foi de acordo com a vontade dela. Ele vai reclamar, ele vai fazer, por mais que tudo aconteceu bem, só que teve um pequeno ponto dentro daquilo que ele não concordou e pronto, como se nada tivesse valido. Na visão daquilo, na visão do irritado, todo aquele bem perde o valor, quase que deixa de existir só porque teve algum ponto ali que irritou ele. Eles brigam quando ele se irrita, calma, rancor, a raiva leva o ser humano a brigas. A pessoa raivosa não releva, não perdoa, mas sempre guarda rancor e busca vingança. A raiva leva o ser humano a brigas. Quando se irrita com os amigos, eles brigam com ele e ele com eles. Um briga com o outro, sabe? Ninguém busca relevar ninguém. Todo mundo ali vai pegar seu próprio orgulho e ir para o seu canto e falar: nunca mais vou falar com aquela outra pessoa. E tudo isso é a receita da destruição do ser humano, né? É o ser humano na sua pior versão, como Hashem não quer que o ser humano seja. E onde há briga, logo surge inveja e ódio. Ou seja, as características negativas acabam que uma puxa a outra. Se a pessoa tem inveja, ela vai acabar tendo ódio, vai acabar sendo briguenta e vai acabar se irritando. Quem tem ódio acaba que tem inveja, acaba que vai brigar, acaba que vai se irritar. Quem se irrita acaba que briga, acaba que é invejoso, acaba que odeia. Acaba que o saco vai junto. Né? Tudo vai junto. É farinha do mesmo saco. Já há, por outro lado, alguém que tem paciência, acaba que ele vai adquirindo o amor pelo próximo. Ele vai adquirir os bons olhos, ver o que o outro tem e ficar feliz por ele ter aquele bem e elogiar ele, e etc. Ou seja, as características elas têm dois lados. Se você está do lado positivo das características, então uma vai levar a outra. Se é o lado negativo, uma vai levar a outra também. E já sabe os males da disputa, como será explicado no Shar HaMachloket, no portão da briga, da contenda, portão da discórdia. O homem raivoso, o Kassan, não tem graça aos olhos das pessoas. Ou seja, quando as pessoas veem ele chegar, o pessoal começa até a se lamentar. O pessoal, ele veio, né? Tá, fazer o quê? E é odiado por essas pessoas. E por causa disso, as suas ações não são aceitas diante dos outros. E mesmo que possua Torá e boas ações, o mundo não aprende dele. A gente já falou isso anteriormente. O Kassan é um peso para os de sua própria casa que escutam constantemente a sua raiva e reclamações. E a gente voltou aqui por algum motivo. A raiva impede o coração da pessoa de desfrutar de todas as coisas boas, pois quando alguém se enfurece, não tem coração para ter compaixão dos necessitados. O coração dele está tão acostumado a ser duro, a ser frio, a ser reclamão, a se irritar com o que está fora do gostar dele, que quando ele entrar numa situação que ele precisar despertar a misericórdia dentro dele, ele não vai conseguir, vai estar bloqueado. E ele vai agir com crueldade, até mesmo com a última pessoa que merecia aquele tratamento. Sobre o que a Kadosh Baruch Hu está escrito em Havakuk, no profeta Havakuk está escrito, e isso está muito... Não. Mesmo na raiva, lembre-se da misericórdia. Isso é dito sobre Hashem, que mesmo quando Hashem se enfurece, claro que Hashem não tem expressão, não tem forma do corpo, não tem partes do corpo, né? O formato do corpo de forma geral, nem emoções, só que a Torá, muitas vezes a gente vê que a mão de Hashem cobriu,
ou vai haraf Hashem, e o nariz de Hashem se irritou. Isso a Torá nos ensina, explica desse modo, porque nós somos seres limitados e nós entendemos através de uma natureza e um mundo limitado. Então, por isso Hashem se expressou desse jeito na Torá, para que a gente consiga entender os caminhos de Hashem, para que a gente cumpra a mitzvah de seguir os caminhos de Hashem. Então, aqui, o que acontece? Mesmo quando Hashem está num estado de acerto de contas, no estado de ira, né? No estado de, vamos dizer que os seres humanos não estão cumprindo as mitzvot, não estão cumprindo a vontade divina. Então, algum momento vai ter aquele acerto de contas. Algum momento, Hashem vai cobrar aquilo, porque na verdade que ele instituiu isso no mundo, esse sistema de cobrança e recompensa. Então, até mesmo quando Hashem vai cobrar o que é dele por direito, ainda assim Hashem tem misericórdia dentro da raiva dele. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo quando a pessoa ela precisa se irritar, dentro da onde para ela é permitido ela se irritar, que a gente ainda não chegou nesse ponto aqui, aonde é permitido se irritar. Mas até mesmo onde é permitido a pessoa se irritar, ela tem que se irritar de um jeito externo, dentro dela tá limpa, ela só vai demonstrar externamente. E aquela raiva, entre aspas, aquela demonstração, aquele teatrinho de raiva, vai ser, no final das contas, com uma fonte de misericórdia. Ela vai ter dentro dela a lembrança da misericórdia. Isso está muito distante do caminho dos seres humanos. A raiva anula a concentração da pessoa na tefilá, na oração. Aquele que é irritado de modo geral, na hora da reza, ele não consegue se concentrar. A Shekhinah, que é a presença divina, não repousa em meio à raiva. Como a gente viu anteriormente, mesmo se a presença divina estiver perto, do lado daquele que é irritado, ele não vai ter o mérito de enxergar a presença divina. Por quê? Porque ele está muito focado nos pontos que irritam ele e ele fica cego para o que tem de bom. Todo aquele que é raivoso não será um grande sábio, pois a raiva afasta de seu coração a sabedoria, de modo que não consegue responder adequadamente, nem repreender de forma correta, e suas palavras não são ditas com entendimento. Por ele se irritar, ele responde de uma maneira inadequada, ele não tem cabeça, ele não tem equilíbrio para pesar a resposta dele, acaba que ele dá uma resposta sem pensar, e aqui, como o Rav está explicando, ele perde a capacidade de ensinar, não consegue repreender, não consegue ser entendido, ou seja, é uma desgraça. A pessoa dominada pela raiva também se impede de receber lições e repreensões. Quem vai conseguir repreender e dar uma lição em português fica algo um pouco não legal, não fica legal em português. Vou dar uma lição naquela pessoa, isso tem uma conotação negativa. Só que aqui do hebraico é uma conotação positiva. Até mesmo porque aqueles que buscam verdadeiramente com humildade crescer, se vem alguém e fala para ele, olha, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali, esse que está buscando crescer vai ficar feliz. A gente pode comparar isso a um mecânico profissional. Ele consegue consertar todo tipo de carro, tipos de motores, tipos de sistemas diferentes, e ele tenta ser o melhor. Aí chega um belo dia que chega um outro profissional ainda mais experiente do que ele e fala, olha, o jeito que você fez tal e tal não ficou bom por tal e tal motivo. Aí ele fala, nossa, é mesmo? Então, me mostra qual que foi exatamente o meu erro e me ensina, por favor, qual que é o jeito correto. Ele vai ficar feliz. Por quê? Porque ele vai aprender mais uma coisa aqui. Ele vai poder utilizar disso no trabalho dele para esses novos modelos de carro, né? Por qualquer motivo que seja, que ele não consiga fazer da maneira correta, ele vai ficar muito feliz de saber como ele faz da maneira correta, porque o objetivo dele é se tornar um bom profissional. Então aqui não diferente, aquele que ele quer virar um servo de Hashem, toda vez que ele encontrar um ponto que ele precisa melhorar, para ele se tornar uma ferramenta para Deus ainda melhor, é uma felicidade para ele reconhecer esse ponto negativo. Mas para quem está acostumado a se irritar, ele não vai aceitar lição de ninguém, muito menos repreensão de alguém.
ninguém se atreve a mostrar a ele seus erros ou seus caminhos feios, porque todos têm medo de que se irrite contra eles. E mesmo que alguém a repreenda, ela não aceitará por causa da raiva. Assim como não aceita a repreensão dos outros, também não consegue repreender os outros corretamente. Pois a Torá diz em Vaikra: repreenderás o teu próximo e não carregarás o pecado por causa dele. Que existe uma mitzvah que é de repreender o próximo. Obviamente tem todo um método de como fazer isso. De novo, a conotação da palavra repreensão em português, ela é negativa. E aqui, no caso, por exemplo, você vê um judeu, que ele todos os dias vai na reza, que ele estuda a Torá todos os dias, que ele tenta comer da melhor kashrut, que ele vai na mikveh uma vez por semana antes do Shabat, ele estuda leis para se melhorar, e você vê que tem alguma coisa que ele está fazendo que não está ok. Então você vê que ele está nesse ímpeto de desenvolvimento, e você chegar para ele e com amor, você falar para ele de verdade com amor, porque você quer o bem dele, e você falar, olha, assim, sabe, eu vi você fazendo muito bem, e elogiar todo o lado bom, tudo que ele faz de bom, e adicionar, falar, mas nesse ponto aqui, sabia que o Rav tal fala dessa forma para fazer? E do jeito que eu vi você fazendo, eu não sei se tem base. Dá uma olhada nisso, sabe? Ver um jeito legal de falar com a pessoa. Isso é uma mitzvah. Porém, se você vê uma outra pessoa, onde ela não se importa em se melhorar, o seu autoaperfeiçoamento não existe. E você percebe que ele é uma pessoa irritada, é uma pessoa crítica. E você começa a ter pistas de que se você vier falar, olha, você faz aquilo dali, você poderia fazer de uma maneira melhor aquilo ali, né? A pessoa acabou o mundo dela. Ela fala, o quê? Você vem falar de mim? E o que que você faz? Aquilo que você faz, o outro que você faz. Começa a te culpar, começa a culpar o outro. Ele tira completamente a responsabilidade dele. Então, se você percebe que esse é desse jeito, você não tem a mitzvah, você não tem o mandamento de ele, de dar uma lição nele, você repreender ele. Você não tem essa mitzvah porque ele não vai receber. Você só tem essa mitzvah quando a pessoa que você está vendo que ela pode melhorar, ela vai aceitar isso. Você vê que ela tem uma bela chance de aceitar isso, então você pode falar. Agora, se a chance da pessoa aceitar é quase nenhuma, você não tem mitzvah de falar com ela. E o problema disso é que quem é que vai falar para ela alguma coisa para que ela melhore? Ela não está preocupada em melhorar. Então, infelizmente, quem não sobe, desce. É como uma escada rolante que vai descendo. Quem não está se esforçando para mover as pernas e subir, automaticamente a escada rolante vem puxando ele para baixo. Então, o fim desse que é crítico, é irritado, não aceita a crítica de ninguém, não aceita uma crítica construtiva de alguém, esse, infelizmente, o fim dele é cair pela própria raiva dele, pelo próprio orgulho dele, que uma coisa está ligada à outra. Inclusive, se você conhece alguém assim, tenta mandar esse vídeo indiretamente para ele. Vai fazer bem, vai ser bom. Pelo menos vai ser uma chance que essa pessoa tenha de retificar os seus caminhos, deparado com a gravidade, sim, dos seus atos, que quando isso passa despercebido e é ignorado e não é ressaltado, porque a gente não aprende isso na escola, né? A gente aprende outras coisas na escola. E ser irritadinho no meio social, a princípio, ninguém vê algo tão terrível como a gente está vendo aqui no livro da Psicologia dos Justos. Então, quando a gente estuda a Torá e começa a ver que o que realmente tem valor, tem importância, a gente tem que ter muito cuidado, a gente começa a ter mais atenção a isso, a dar mais atenção a isso. E esse é o nosso trabalho aqui. Ou seja, sim, agora a gente vai continuar. Repreenderás o teu irmão e não carregarás pecado por causa dele. O que significa carregar pecado por causa dele? Porque no caso onde você vê que aquele judeu
tzadik, aquele justo, alguma coisa está fazendo de errado, mas ele tenta fazer tudo do melhor jeito, e você não repreender ele daquilo que você sabe que é o certo, e você vê ele fazendo errado, então você carrega o pecado daquele judeu que ele aceitaria uma crítica. Nesse nível, você carrega o pecado dele, ou seja, você tem a obrigação de encontrar o melhor jeito e falar com ele. Ou você pode falar com o rabino dele, você não precisa ser necessariamente você. Às vezes você se conhece e sabe que você não vai ser a pessoa ideal para falar sobre aquele assunto. Você vai conversar com um amigo dele, você conversa com o rabino dele, e o rabino dele vai explicar para ele e com certeza ele vai receber do rabino dele da melhor maneira possível. Continuando, ou seja, no início, repreenda-o com calma e em segredo, e fale com ele em linguagem suave e de súplica, mostrando que é para o bem dele que você está dizendo. Dessa forma, você não trará sobre si pecado. Mas se repreender seu próximo, desde o começo com fúria, envergonhando-o, então você trará sobre si pecado. Se repreender da maneira errada, fala, você tá fazendo aquilo errado, tá vendo? Olha que porcaria que você é. Faz tudo errado. Cara, é até uma caricatura, né, da realidade. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, é triste. Vamos lá. Dessa forma você não trará sobre si pecado. Ou seja, quando você pega e age com fúria, todo o pecado tá sobre aquele que humilhou o outro, ó. Mas se repreender seu próximo desde o começo com fúria, envergonhando-o, então você trará sobre si pecado. E esse é o próximo. E esse próximo não aceitará sua repreensão, porque assim é o comportamento dos seres humanos. Quando alguém vem contra seu amigo com força, o amigo endurece contra ele e não se submete. Ele não vai aceitar que ele está errado pela maneira que o arrogante, o orgulhoso e o irritado vem com fúria para apontar o dedo para ele, para falar, para criticar ele, ele não vai receber. Ele não vai receber. Ele vai receber de quem vier com suavidade, ele perceber que você quer o bem dele, sabe? É a maneira de falar. E é isso que a gente está aprendendo aqui. Eu estou aprendendo junto com vocês. E sobre isso disse o sábio Shlomo Amelech, o rei Salomão, no seu livro Kohelet, as palavras dos sábios ditas com calma são ouvidas. Divrei Chachamim benachat nishmaim. Então, quando você vai passar uma sabedoria para alguém que você quer passar um fundamento para ele, uma regra do mundo para ele, algo que vai ser para ele bom, então qual que é a maneira de falar? Benachat, com calma, tranquilidade, elas são ouvidas. Mesmo se você vier passar sabedoria para alguém e você falar com fúria, sem calma, ela não vai ser ouvida. Isso não vai ser ouvido por ninguém. Essa é a mensagem que o rei Salomão nos ensinou. E já sabe sobre Hillel e Shammai, do que disseram a respeito deles aqueles 3 convertidos. Então vieram 3 para se converter e eles se aconselharam tanto com Hillel quanto com Shammai. A rigidez de Shammai quase nos afastou do mundo, mas a humildade de Hillel nos aproximou e nos colocou sob as asas da Shekhinah. É uma história interessante, e Hillel e Shammai. Aqui ele não traz, mas é o seguinte, chegou um não-judeu querendo se converter e perguntou para Shammai. Falou para ele o seguinte, me resume toda a Torá numa perna só. O que ele quis dizer com isso? Resume para mim a Torá inteira só numa frase. Fala só uma frase para resumir toda a Torá. Shammai aceitou isso como uma afronta, porque também tem que Shammai era mais Midat Adin. Hillel era mais Midat Rachamim. Midat Adin é mais severidade e Midat Rachamim é mais característica de misericórdia. Então Shammai falou, o quê? Você quer que eu te resuma a Torá inteira numa frase? Que desprezo é esse para a Torá? Tá doido? Sai daqui, some daqui. Sai da minha frente, eu não vou te ensinar nada. Vai embora daqui. Você vem aqui pedir coisas para desprezar nossa Torá sagrada? Vai embora daqui correndo. Aí foi como ele falou, a rigidez de Shammai quase nos afastou do mundo. Que mundo?
Porque depois, por causa de Hillel, esse mundo é o Olam Abá. Esse mundo é o mundo vindouro que eles ganharam por depois terem se convertido, mas foi por causa de Hillel. Por quê? Aí ele saiu de Shammai, do Beit HaMidrash, da Yeshivá de Shammai, da Academia de Estudos de Torá de Shammai, e ele foi para o Beit Hillel, ele foi lá para Hillel. E quando ele chegou em Hillel, ele pediu: Hillel, resume para mim toda a Torá numa perna só. Hillel falou o quê? Calma. Mashesanu alecha altase lechavercha. O que você odeia que façam com você, não façam com o próximo. Então ele resumiu a Torá inteira nessa frase. E essa frase é muito famosa e veio justo de Hillel nesse episódio aqui com o convertido. Mashesanu alecha, o que você odeia que façam com você, altase lechavercha, não faça com seu próximo, não faça com seu amigo, né? Não faça com seu próximo. E aí isso deixou esse não-judeu impressionado. Aí acabou que ele se aproximou, ele pediu para Hillel para estudar a Torá, e de lá ele estudou durante anos, e dali ele se converteu. Mas a humildade de Hillel nos aproximou e nos colocou sob as asas da Shekhinah. A Shekhinah é a presença divina. Hillel, por causa da grande humildade que possuía, ninguém conseguia irritá-lo, pois quem se contém e se segura da raiva adquire para si a qualidade da humildade e da misericórdia. Então, quem consegue controlar sua raiva, mesmo que dentro de si ele se irrite com algo que ele não gostou, só que ele não expressa isso em palavras nem com atos, ele consegue, com o passar do tempo, acalmar isso dentro dele até que ele destrói esse mal dentro de si, assim como Hillel alcançou. O que ele adquire para si, além de conseguir destruir a raiva, que é algo terrível, além dele destruir a raiva, ele adquire a qualidade da humildade e da misericórdia. Já a ira despertada no coração da pessoa, já a ira desperta no coração da pessoa a crueldade, como está escrito em Shemot. E minha ira se acenderá, e eu vos matarei à espada. Ou seja, aqui é um versículo que primeiro ele se irritou, a raiva se acendeu dentro, e depois o que ele fez? Ele se acalmou? Não, ele foi e matou. Foi e matou com a espada. E sempre que aparece a expressão a ira de Hashem se acendeu, está ligada a atos de vingança. Vingança dentro do sistema de punição e recompensa. Recompensa e punição. Fez mitzvah, ganhou recompensa, cometeu transgressões, passou por cima do que Deus proibiu, vai chegar o momento da vingança, vai Haref Hashem, momento de ira de Hashem, e Hashem vai agir com modo de vingança. E a ira de Hashem se acenderá contra vós, e ele fechará os céus para que não haja chuva, e a terra não dará seu fruto. A raiva também causa atrevimento, ousadia na pessoa, e por causa dela a pessoa não se humilha nem admite a verdade. Ela nunca vai admitir a verdade, ela não vai abaixar a cabeça, ela não vai dar o braço a torcer, ela vai até o fim, mesmo se ela souber que ela está errada, só pela ousadia, pelo orgulho dela, porque está tudo junto. E o sábio disse, quem é o sábio? Rei Salomão. Quando quiseres fazer amizade com alguém, irrita-o. Se ele reconhecer a verdade, mesmo em sua raiva, aproxime-se dele. Mas se não reconhecer, afaste-se dele. Então aqui é uma dica de amizade. Falar, eu queria muito me conectar com alguém, queria um amigo de trabalho, para ser um parceiro de trabalho, ou para ser mesmo um sócio de negócios. Eu estou procurando quem? Eu quero alguém com boas características. Como é que eu faço para testar, para saber isso? Tá aqui a dica do rei Salomão. Irrita ele, testa para ver se ele vai falar a verdade dentro da raiva dele. Se ele falar a verdade mesmo irritado, se aproxime dele. Se ele não reconhecer a verdade dentro da raiva dele, sai de perto. A raiva leva a pessoa ao erro. Quem temos maior do que Moshe Rabbeinu, Moisés? Alava Shalom, que a paz esteja sobre ele, que o mérito dele nos proteja, Zechutó Yagen Aleinu,
que em 3 ocasiões se irritou e por causa disso acabou se equivocando. Como está escrito em Vaikra, e Moshe se indignou contra Elazar e Itamar, os filhos de Aaron, os sobrinhos de Moshe. E logo está escrito, por que não comestes a oferta, né, a oferenda, o sacrifício pelo pecado no lugar sagrado? A gente falou isso no vídeo passado, na primeira parte. Está escrito em Bamidbar, ouçam agora, rebeldes. Aqui a tradução não está exata. Ouça agora, rebeldes. Assim Moshe falou para o povo de Israel, quando eles reclamaram de que estavam zombando de Moshe, os Erev Rav, a mistura dos egípcios que se infiltraram no povo de Israel, eles zombaram de Moshe, que ele estava falando com a pedra não estava saindo água dela. Então ele se irritou, bateu na pedra e perdeu o mérito de entrar na terra de Israel por conta dos rebeldes do povo que estavam debochando. E logo no versículo 11 bateu na rocha. Também está escrito em Bamidbar, e Moshe se indignou contra os oficiais do exército. E em seguida, Elazar a Cohen disse aos homens do exército que vinham da guerra, esta é a lei da Torá. Querendo dizer que Moisés tinha esquecido a lei e eles vieram para contar, para falar qual que era a lei. Isso nos ensina que uma halachá foi esquecida por Moshe. Uma halachá é uma lei da Torá, foi esquecida por Moshe. Agora compreenda, se isso aconteceu com Moshe Rabbeinu, Alava Shalom, o que não acontecerá com tolos que se deixam dominar pela raiva? Moshe, lembrando que é o homem mais humilde de toda a humanidade. Anav Mikola Adam. Por isso disse rei Salomão, não te apresses em teu espírito a irar-te. Aqui é importante falar, importante ressaltar que dentro do judaísmo, dentro da Torá, dentro do livro verdadeiro que foi recebido por Moisés no Monte Sinai, todas as figuras que apareceram, elas foram criticadas pela Torá. Foram criticadas pelos sábios da Torá em nome de Deus, Lechem Shamayim, em nome dos céus. Porque não existe perfeito na Torá. Pessoas que vieram de outras religiões se acostumaram inconscientemente, ou mesmo a nível consciente, a acreditar que existe um homem que é perfeito, um homem que nunca erra, um homem que ninguém pode falar nada contra, ninguém pode falar uma segunda opinião, talvez ele estava errado por tal e tal motivo, se alguém fala, é excomungado, é expulso da comunidade, é feito sobre ele deboche, humilhação, bullying, tudo de pior. Em qualquer tipo de religião onde pegam uma figura, um homem, uma estátua e fazem daquilo algo perfeito. E aí, essas pessoas com esse background, depois eles vêm estudar a Torá e eles estranham essas críticas aos nossos grandes sábios. Abraham foi criticado, Isaac, Jacó, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Noah foi criticado, Adam Arishon foi criticado. Quem você quiser, qualquer figura da Torá foi criticado. E a punição dele está escrito e está explícita a punição dele. Todos eles, assim como a crítica surgiu sobre ele em algum ponto, assim também depois apareceu a punição. O profeta Eremiarro, ele faleceu pela boca dele, por mais que ele tenha feito tudo perfeito e vem trazer uma explicação do porquê. Moshe se irritou e bateu na pedra, Moshe esqueceu a lei. É algo normal dentro da verdade, dentro do livro divino, o ser humano ser falho, é algo normal. Ou seja, a gente vê aqui que Moisés ele é sabido, a Torá nos ensina que ele é o homem mais humilde sobre toda a face da terra, todas as gerações. Então, como pode ser que ele pecou 3 vezes com a raiva? Como pode ser o homem mais humilde do mundo? Deus vai testar a pessoa até o máximo do limite dele. Porque não existem limites para a gente alcançar as características boas. Todas essas características que a gente falou até agora, na verdade, orgulho, a gente fez um vídeo sobre orgulho, a gente fez um vídeo sobre a raiva, a gente vai fazendo sobre muitas outras características pessoais, e todas elas, o nível para adquirir essa característica é infinito. A Hashem vai te dando testes, e através desses testes você vai subindo, e não tem limite, os níveis são infinitos. Não só para isso, também o cumprimento das mitzvot, os níveis são infinitos. Estudando, você vai tendo uma noção e você vai entendendo que realmente não tem limite.
E justo Hashem fez isso para que nós possamos nos conectar com Hashem. Hashem fez desse jeito para que a gente opte por andar nos caminhos de Hashem, que é o quê? Aprendendo a conduta divina, a conduta dos traços de caráter e se alinhando com o modus operandi divino. Agora compreenda, se isso aconteceu com Moshe Rabbeinu, sobre ele a paz, o que não acontecerá com os tolos que se deixam levar, se deixam dominar pela raiva? Por isso Shlomo disse, não te apresses em teu espírito a irar-te. Ou seja, quando surgir dentro da pessoa aquela vontade de se irritar porque alguma coisa não saiu como ele queria, o que o rei Salomão fala? Não te apresses, se refreia, calma, relaxa. Conta até 10, bota água na boca, dá uma volta, depois você pensa de novo sobre isso. Depois você tenta tirar uma conclusão. Enquanto você estiver irritado, você não tem cabeça para tirar conclusão de nada. E tomar muito cuidado para não causar nenhum estrago por causa da sua raiva. Pois disseram os nossos sábios, aquele que rasga suas roupas, ou joga fora seu dinheiro, ou quebra utensílios em sua fúria, me fazer uma monota, espalha o seu dinheiro, joga o dinheiro fora, rasga a sua roupa, ou então rasga um pano porque está irritado, e quebra utensílios em sua fúria, deve ser considerado como se estivesse servindo a idolatria. A coes keilo oveda vodazará. Aquele que se irrita é como se ele estivesse fazendo idolatria, como se ele estivesse servindo a um ídolo. Pois assim é o caminho do Yetzer Hará. Porque esse é o jeito da má inclinação. Hoje ele diz para a pessoa, faz assim, e no outro dia faz de outro jeito. Até que finalmente diz, vai e serve a idolatria. E a pessoa acaba fazendo. E aqui eu quero dar uma outra explicação, que quando é mais pro lado da emuná. Quando a gente reconhece que tudo vem de Hashem, que essa é a verdade, que de Hashem vem duas coisas, ou decretos doces ou decretos amargos. E todos os decretos são bons. Não existe o conceito de decreto ruim. Não existe. Se alguém fala decreto ruim, ele está se expressando errado. Todos os decretos são bons. Tudo que cai do céu é bom. Não tem nada de ruim que desce dos céus. Com isso dito, a gente consegue entender que se algo não saiu como a gente queria, por mais que na nossa visão seria o correto ele sair diferente, isso quer dizer que assim Deus decidiu, e a gente deve aceitar o decreto divino, o jugo dos céus sobre a gente, falar assim que aconteceu, assim que deve ser. Eu me esforcei para isso não acontecer? Sim. Astadlut, o meu esforço eu fiz. Aconteceu diferente, ok. Esse é o decreto amargo que Deus mandou para lerraper os avonot, para fazer capará, para espiar pelos meus pecados. Para isso que aconteceu. Olha que maravilha. Depois, quando eu chegar lá no céu, eu vou pedir para Hashem, por que você não me deu mais tribulação ainda? Sabe por quê? Porque assim eu teria conseguido alcançar um nível ainda maior. Eu teria me limpado de muito mais coisa. Isso só acontece quando aquele recebe com amor. Ele recebe aquilo como um decreto dos céus para expiar pelos seus pecados, então o pecado dele é expiado. Porém, se ele não só se não aceita, mas ele se irrita com aquilo, ele começa a culpar todos, porque o mecânico não consertou direito o carro, porque a peça ela veio de um lugar ruim, porque a peça era chinesa, porque a empresa é ruim, começa a culpar tudo. Ele nunca vai olhar o que eu estou fazendo de errado. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado com o carro? Por isso o carro quebrou? Então a gente tem que ver sempre... E o exemplo que eu gosto de usar é... Saiu um decreto nos céus para a pessoa perder aquele carro que custava 30 mil. A Shema olhou aquele decreto, a Shema abriu o livro de méritos daquela pessoa, olhou bem, fez todo o tribunal, dentro do tribunal celestial, fez todas as ponderações e resolveu advogar a favor da pessoa e falou, olha, ao invés de eu 30 mil causar um prejuízo, tirar o carro da PT no carro, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar só um pneu, só R$300 dele. E aí ele reclama, no final ele não só perde o carro, como ele perde muito mais coisa, porque quando a Hashem vai ver realmente dentro do mérito e demérito dele, ele não merecia aquilo. Ele não merecia nem perder 30 mil, ele merecia perder 60 ou até mesmo 100, ou até mesmo a vida dele, que é a pior coisa de todas, né? Então disso a gente entende que fazer, quando alguém
Quando alguém está quebrando utensílios, ele está tendo acesso de raiva, é como se ele fizesse idolatria, porque quando ele não reconhece que isso veio de Hashem, ele reconhece que isso veio de outra força, de uma força estranha, que não é de Deus, não é Deus. E qualquer coisa que não é Deus é idolatria. Então, para ele não receber sobre si aquele decreto amargo e falar, ok, Hashem, vou me fazer peixe Maasai, eu vou procurar e refletir dentro dos meus atos o que eu posso melhorar, onde é que eu estou fazendo errado, conversar com Hashem, receber sobre si a mudança e pedir ajuda para Hashem. Hashem, me revela, me fala o que eu estou fazendo de errado, aonde que não está saindo legal. E disso ele conseguir enxergar e ele conseguir mudar os próprios caminhos e não voltar nos erros, e aquele sofrimento teve objetivo. Acabou. Aquele sofrimento teve objetivo, a pessoa continua a vida dela e ela vai ter feito bem para ela, porque ela não vai estar nessa categoria de fazer idolatria. Ela vai ter entendido que aquilo veio de Deus, aquilo não veio desconectado de Deus. E por isso está escrito em Terrilim, nos Salmos 81:10, não haverá em ti um Deus estranho. E qual é esse Deus estranho que está dentro da própria pessoa? Deves dizer o que? O Yetzerar, a má inclinação dentro da pessoa é o que está fazendo ela enxergar tudo deturpado. Vê então como o Yetzerar se fortalece justamente no momento da raiva. O bicho dentro da pessoa fica ainda mais forte e a pessoa perde ainda mais o controle de si. E com isso vamos terminando mais esse segmento desse estudo sensacional sobre a raiva nessa série Lapidando Traços de Caráter. Curta o vídeo, compartilhe no seu status do WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de ouro que todo ser humano deveria estudar, a Psicologia dos Justos, um livro que foi escrito por volta de 1550 por um rabino desconhecido anônimo. Pelo seu sinal de humildade, ele não colocou um título, não colocou o seu nome de autor. Gostaria de pedir aos senhores que clicassem aqui embaixo, seja membro, deem os seus 10% para esse projeto, porque esse projeto vocês vão ter proveito dele. A gente vai cada vez mais produzir vídeos para vocês, mais estudos para vocês. Aqui, cada centavo que os senhores contribuírem com o projeto vai virar material, não só escrito, vídeo, áudio no nosso grupo do Telegram. Você que não participa do grupo do Telegram gratuito, clica aqui embaixo. Lá no final da descrição você vai encontrar, tire sua dúvida no grupo do Telegram, entra lá, você vai gostar muito do grupo. Então a gente vai ficando por aqui. Tudo de bom e até o próximo estudo. Eu vou deixar vocês aqui com playlists e uma página do nosso site chamada Diamantes, onde lá eu compartilhei muitos segmentos que vão ajudar vocês da Torá escrita, que lá tem uma tradução muito boa e também tem explicação dos nossos sábios, dentre eles uma segulá para matar demônios, que é o Shema Israel, rezar à noite antes de dormir, para dormir com segurança, para dormir em paz e dali por diante. Podem explorar o nosso site, ainda mais no segmento da parte de diamantes, lá para fazer download do PDF é gratuito. Eu convido vocês a baixarem todos e terem com vocês no celular os PDFs e poderem até mesmo compartilhar entre seus familiares e amigos, para que todos se conectem com a santidade e possam estar protegidos com a Torá divina. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.